Se você tem a minha idade, você é muito jovem ainda, evidentemente, mas também se você é um pouco mais velho do que eu, você vai lembrar de uma campanha publicitária que havia. Eu lembro que eu era adolescente nessa época, não sei se ainda tem ou se ainda existe, mas era um jovenzinho jogando futebol com a sua turma da escola. Em dado momento, aquela pancada tão comum nos futebols de meninos, e aí ele cai, e aí o pai pula da torcida, pula o alambrado, corre, saca do bolso da calça uma pomada contra contusões e problemas dessa natureza, e então ele começa a cuidar da perna do filho, e o slogan dizia: não basta ser pai, tem que participar. A gente sabe que, no fundo, este slogan, ele traz em si uma essência de verdade profunda, porque ser pai não é apenas ter contribuído para a geração de uma vida, ainda que tenha sido tão pequena a sua contribuição, não é verdade? A gente costuma brincar lá em casa com meu pai e minha mãe, daquela coisa de, puxou o pai, puxou a mãe. Meu pai sempre prezando pela tal humildade, ele fala assim: mas a minha contribuição foi muito microscópica, eu não fiz quase nada, não é? Mas a gente retribui, a gente rebate dizendo assim: mas se não fosse essa contribuição, não teria vida, porque a ciência ainda não descobriu e não existirá meio de brotar vida sem que haja a união e a contribuição entre homem e mulher. E aí eu já tenho que defender os nossos valores e princípios cristãos acerca da heterossexualidade, que é o pressuposto fundamental da natureza humana. Então a gente costuma valorizar, né, a maternidade. É evidentemente que há sim um romance, há todo um sentimento profundo com relação à maternidade, os 9 meses de gestação, a amamentação como uma experiência sublime. Na minha opinião, a coisa mais bela da existência humana é a amamentação. Acalento, carinho, transmissão de vida, de saúde. Mas é aí onde a gente fica, né? Parece até que o comércio dá mais valor ao mês de maio do que a agosto. Se você olhar na televisão, teve muito mais propaganda e mexe muito mais com o nosso coração quando falam de mães do que quando falam de pais, não é? Pai normalmente ganha gravata, ganha cinto, ganha meia. Aí a mãe quer a máquina de lavar. Olha a diferença de preço. Por que não dá um computador para o pai também, não é? Uma televisão 42 polegadas. Aí você fala assim: poxa, pastor, se com 29 ele já não me dá atenção, 42 então, por isso que não ganha televisão maior. Está vendo só? Não sabe usar, não ganha. E com isso a gente vai percebendo que a verdade é essa, ou seja, o mundo de uma maneira geral não olha com os olhos que precisa olhar a responsabilidade e o privilégio da paternidade. Nós temos um papel e uma responsabilidade insubstituível. E eu diria o seguinte, eu vou aqui teologizar, eu vou fazer um pouco de teologia aqui, sem querer ser muito profundo, evidentemente, não há necessidade, mas na medida em que nós romanceamos tanto a paternidade, a maternidade, falamos da gestação, a vida é gerada no ventre da mãe, a amamentação, o cuidado, o carinho, todos os atributos e qualidades da vida muitas vezes são atribuídas à figura materna, e a figura maternal sempre passa algo muito carinhoso. Quando falamos do homem, pensamos em algo austero, forte, viçoso, firme, voz grossa, altura. Mas eu fico pensando que, na verdade, nós, como pais, temos uma responsabilidade eterna. Porque pense bem, se a mãe tem a capacidade, a habilidade, o dom que Deus deu de gerar a vida em seu próprio ventre, nós como pais, uma vida, voltando um pouquinho, uma vida para esta terra, para este tempo, nós como pais temos uma referência espiritual que é eterna, porque o Criador do universo escolheu revelar-se como Pai. E muitas pessoas têm um conceito distorcido de Deus, porque têm uma experiência equivocada com a paternidade. Há muitos indivíduos que têm uma dificuldade em confiar em Deus,
Há muitos indivíduos que têm uma dificuldade em compreender a dimensão da obra de Deus. Há indivíduos e indivíduas, mulheres e homens, que têm uma limitação no trato com Deus quando se estabelece o parâmetro de paternidade. Porque naturalmente pensam, se Deus é pai, e o pai que eu conheço é aquele ou aquilo que eu tive em casa, eu não posso acreditar que pai seja bom. Acredite, é que normalmente nós trazemos, vamos supor, não é? Que normalmente a gente traz para a nossa experiência aí, não tem aqui um dado específico, mas poderia considerar que a maioria teve uma experiência salutar com seus pais, e aí a gente acha que isso não aconteça, mas olha, quando sentamos no gabinete pastoral, ou algumas vezes em gabinetes psicológicos, ou de terapeutas, vamos descobrir que muito mais do que se imagina, alguns distúrbios de comportamento é por falta de referenciais. E quando se trata do aspecto espiritual, existem muitos indivíduos e muitos crentes que têm algum problema, alguma limitação no trato com Deus, porque o raciocínio é tão simples quanto esse: se Deus é pai, e o pai que eu conheci, ou não conheci, ou que eu tenho, é o pai que eu conheço, meu referencial está deturpado. Trazendo então para os nossos dias, como é que eu considero isso? O que eu trago para nós? Tantos pais reunidos aqui, eu vou mais longe. A nossa responsabilidade é muito maior do que das mulheres. A questão é que, socialmente, comumente falando, a gente aplica e transfere para as mulheres. É a mulher que educa, é a mulher que cria, é a mulher que cuida, é a mulher que faz o curativo, é a mulher que veste, é a mulher que penteia, e o homem traz dinheiro para casa, o homem traz dinheiro para casa, o homem traz dinheiro para casa. O homem tem que ler jornal, o homem tem que falar grosso, o homem tem que sujar a mão de graxa, o homem não pode fazer carinho, o homem não pode abraçar, o homem não pode chorar, o homem não pode beijar. E vamos distanciando os referenciais. E quando dizemos, Deus é amor, Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai perdoador, se nós não conhecermos este Pai entre nós, dificilmente reconheceremos este Pai transcendente. Nas nossas fases da existência, quando somos bebês, tudo é maravilhoso. Vamos galgando a idade, somos pequeninos, nosso pai é um herói. E a gente não tem muita noção das coisas, não tem noção de dinheiro, não tem noção de riscos, não tem noção de contextos sociais. Eu me lembro quando eu era pequenininho, isso eu me lembro. Eu era bem pequenininho, morávamos no Senador Camará, uma comunidade carente, morávamos ao lado da igreja que o papai pastoreava. E todo dia, naquelas comunidades que até hoje ainda tem, o carroceiro, quem morou nesse contexto, lembra, o carroceiro, e ele passava trocando garrafa de vidro por pintinho. Não sei se na sua época tinha isso. Pode falar, tinha sim. Tinha, né, Eló? Trocava garrafa por pintinho. Eu não me interessava pelo pintinho, não. Mas quando eu olhava aquele cavalo, eu dizia assim, pai, você tem que ser garrafeiro, porque eu quero ter um cavalo. A criança não tem noção das coisas. A criança conta dinheiro, fala assim, meu pai tem muitos dinheiros na carteira. Eu lembro uma priminha que eu tinha, quando era pequenininha, ela dizia assim, meu pai tem muitos dinheiros. Porque a criança não sabe quantificar, não sabe avaliar, mas ela olha para o pai e ela diz, este homem é o meu herói. Entramos na adolescência e, para nossa decepção, descobrimos que o nosso pai não é tão herói assim. Aí começamos a apontar os erros, aí entram os anos do questionamento, da rebeldia. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu comecei a implicar com meu pai, quando ele dirigia, eu falei assim, meu pai não dirige tão bem quanto eu achava que ele dirigisse. Ele vive ultrapassando a velocidade. Eu achava isso um absurdo quando eu era adolescente. A gente ia para Curitiba de viagem e o limite de velocidade era 80 km. E um adolescente chato ficava assim,
pai, olha a velocidade. Imagina viajar daqui a Curitiba com 80 km por hora, porque um filho adolescente chato, enjoado no banco de trás, não deixava você ultrapassar o limite de velocidade. Porque o meu senso da adolescência, de justiça, de correção, começou a dizer assim, não, meu pai não é tão perfeito quanto eu imaginava. E a gente vai crescendo e vai descobrindo, não, meu pai não é tão perfeito, mas eu também não sou tão perfeito. E aí entra a fase da independência e você pensa assim, quando eu crescer, eu vou fazer melhor do que ele. Então você se esforça para ser melhor, para ser diferente, para corrigir o que você achou que era errado. Quando você vai chegando aos 40 anos, você olha para trás e fala assim, até que ele tinha razão. Não é tão fácil quanto eu imaginava que era. Recentemente, essa semana eu ouvi uma pessoa já de meia idade, 60 anos, 65, entrando aí na terceira idade, e ela dizia assim, eu sinto muita falta dos meus pais. Ou seja, vai ter um dia em que eu também vou sentir falta deles. Graças a Deus eu ainda os tenho. O ciclo da vida, a gente começa dizendo que os nossos pais são os nossos heróis. Aí a gente chega um momento em que diz, não são tanto. Depois a gente quer provar para a gente mesmo que a gente é melhor do que eles. E depois, quando a vida começa a declinar, a gente começa a lembrar que eles não eram heróis, não eram perfeitos, mas como era bom tê-los conosco. Até que chegamos ao final da vida e reconhecemos lá nos nossos cabelos brancos, no nosso cansaço, olhamos para trás e lembramos dos investimentos, do cansaço, das lágrimas, do sacrifício, dos esforços, e dizemos assim, na verdade, meu pai foi um herói, sim. A nossa sociedade tem este equívoco em achar que existe alguma diferença entre a maternidade e a paternidade, mas a Bíblia trata todos igualmente. Mas se existe alguma coisa pelo que eu preciso lembrar, para o que eu preciso lembrar os pais desta manhã, é que Deus colocou em nossos ombros uma responsabilidade ainda maior, pois é eterna. Pois nossos filhos precisam olhar para nós e ver em nós um referencial, um exemplo e até mesmo um reflexo daquilo que eles irão descobrir acerca do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7, sua Bíblia deve estar aberta, diz assim a palavra do Senhor para nós esta manhã. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esta palavra ela é genérica, evidentemente, ela tem uma aplicação ampla, alcançando homens e mulheres. Mas se nós pudermos fazer uma inferência à cultura do povo hebreu e à cultura imediata na que o texto foi escrito, nós vamos descobrir e vamos perceber que a preocupação de Deus, ou a revelação do texto bíblico, faz uma aplicação direta à responsabilidade que já naquela cultura a figura masculina tinha. Não se trata aqui de machismo, não se trata de exclusivismo, trata de responsabilidade. Porque a palavra de Deus vai trazer ao homem a responsabilidade de amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças. E no versículo 6 ele diz que estas palavras estejam em seu coração. Pai, se nós quisermos de fato participar, a nossa maior participação precisa ser a influência. E se nós quisermos influenciar, a nossa influência é fruto da nossa experiência. O que Deus está dizendo no versículo 6 é que nada se realiza, nada acontece, se primeiro não acontecer dentro do nosso coração.
E o êxito e o sucesso da nossa caminhada paternal, da nossa responsabilidade, é fazer com que a vontade de Deus, a palavra de Deus, os preceitos de Deus se estabeleçam em nosso coração. Por quê? Porque antes que haja palavra em nossa boca, nossos filhos estão olhando para o nosso exemplo. E como há um ditado judeu ou hebraico, é no coração. E como coração aqui, entenda-se consciência, vontade, cognição. O conceito do coração não é o órgão que pulsa o sangue para o nosso corpo, mas, na verdade, no pensamento do hebreu, o coração era a essência da vida e a origem de toda a vontade, a origem de todos os hábitos, a origem de todo o costume. Tudo que você é, na essência, é o seu coração. E há um ditado hebreu que diz: cuida dos seus pensamentos, para que eles não se transformem em palavras. Cuide das suas palavras, para que elas não se tornem ações. Cuide das suas ações, para que elas não se tornem hábitos. Cuide do seu hábito, para que ele não se torne caráter. Porque você será conhecido e lembrado pelo seu caráter. Mas se nós puxarmos então essa linha de trás para frente, vamos ver que você será lembrado por aquilo que houve primeiramente em seu coração. É por isso que Deus então diz ao seu povo: guarde isto em seu coração, pois o ensino, o exemplo, é fruto resultante daquilo que você deixou se estabelecer no seu coração. E muito mais do que palavras, muito mais do que o protocolo, muito mais do que a formalidade. O que Deus vai dizer é que o ensino é passado pela convivência, pela experiência, pelo relacionamento. O ensino nasce no seu coração, brota das suas ações, e são as suas ações, os seus atos, que são vistos por seus filhos. O que Deus vai dizer agora no versículo 7 é: ensine-as com persistência. O ensino é um processo trabalhoso, exaustivo. E aí nós, homens, temos um grande defeito de fábrica. Não que Deus tenha nos feito defeituosos, mas foi lá o fruto do jardim do Éden que nos manchou e nos maculou. Na nossa formação, na nossa composição, aquilo que nos diferencia de homem e mulher não é só a nossa anatomia, não é só a nossa fisiologia, mas é também alguns componentes que faltaram na linha de produção lá na fábrica do universo. Nós somos um pouco mais impacientes do que as mulheres. E aí o que acontece? Nós transferimos aquilo que nos cansa, aquilo que nos exaure para as mulheres. Não que seja fácil, mas por que as mulheres assumem com mais facilidade o trabalho doméstico? Porque nós não temos paciência de toda vez sujar copo, lavar copo. Por que é tão chato para você jogar a roupa no cesto de roupa suja? Porque nós não somos habituados na nossa composição com trabalhos repetitivos. Na essência, as mulheres são mais tolerantes, se adaptam com mais facilidade a isso. Essas diferenças essenciais são a chave de um relacionamento que dure para sempre. Porque enquanto a gente não compreende essas distinções, essa diversidade, nós vivemos em conflitos, porque vivemos cobrando uns dos outros aquilo que nós não somos, e nunca teremos, nunca seremos. E é por isso que Deus, então, na sua onisciência, faz uma advertência aos pais: ensinem com persistência. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que desistir é mais fácil. E é o processo educacional, o processo da formação, a correção, o ajuste dá trabalho. É muitas vezes frustrante. Algumas vezes é incógnito. Quantas vezes temos no mesmo ambiente, na mesma forma de criar, duas crianças que pela sua formação distinta na essência, suas naturezas diferentes, são tão diferentes. Temos aqui em nossa igreja, no primeiro culto temos gêmeos,
E como eles são diferentes. Se gêmeos são diferentes, quanto mais os que não são gêmeos. E como explicar, então, muitas vezes os dois filhos criados no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, no mesmo processo educacional, vendo os mesmos pais, vão para caminhos tão diferentes. É por isso que o processo educacional é tão difícil. E quando Provérbios, o sábio Salomão vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, Charles Swindoll faz uma observação importante, porque não é o caminho, a ênfase é na criança, a ênfase na construção do texto bíblico. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. O que Salomão está querendo chamar a atenção é: ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E a melhor tradução seria: descubra o caminho em que a criança está andando e ensine-o neste caminho, aos valores, aos preceitos. Então, a gente formata um modo, um método, e diz assim: é aqui que você deve andar. E muitas vezes a criança não se enquadra, não se encaixa, porque não é o caminho dele. O desafio do texto bíblico, o desafio do ensino cristão, do exemplo, de guardar no coração e ensinar as crianças, é descobrir quem são nossas crianças, e a partir das suas aptidões, dos seus vícios de hábito, das suas esquisitices, até mesmo das suas dificuldades. Uma criança fala bem, outra é gaga, e você vai ensinar as duas do mesmo jeito. Uma criança aprende rápido, a outra não. É por isso que Deus, já na sua perfeita sabedoria, diz aos pais: tenham paciência com seus filhos, porque eles aprendem diferentemente. E o que funcionou com você pode não funcionar com ele. É o maior equívoco que nós pais podemos cometer, é dizer assim: meu pai me criou assim e dei certo. Só que seu pai criou você assim porque você era assim. Seu filho não é igual a você. Foi gerado por você, tem o seu DNA, pode parecer com você fisicamente, mas na essência ele é alguém especial, a quem Deus dotou com características únicas. Veja as digitais dele, se são iguais às suas. Com isso nós observamos e aprendemos com Deus que o nosso papel é muito maior do que se pode imaginar. E se há alguma coisa que eu preciso propor como tese, e pelo que eu tenho buscado e lutado para corrigirmos nesta nossa geração, é que há um abismo de valores, e eu atribuo este abismo de valores à nossa omissão como homens, porque transferimos isso às mulheres, e não que elas não tenham conseguido fazer, mas é porque não é papel delas fazerem sozinhas. Eu até diria que se a gente tem alguma coisa hoje é pela misericórdia de Deus, porque as mulheres têm sido valorosas, fiéis, tementes. Mas quando a gente olha para a sociedade como um todo, o abismo de valores é porque de alguma maneira nós homens terceirizamos e nos omitimos na nossa responsabilidade, do nosso papel de guardar os preceitos de Deus em nosso coração e vivê-los, de termos paciência e sabedoria no ensino, e por último, investirmos a nossa vida na vida dos nossos filhos. É o que Deus então vai dizer agora de uma maneira muito prática, como se Deus agora ilustrasse: olha, para vocês entenderem, é assim que se ensina. E ele então diz assim no versículo 7, parte B: converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que Deus está querendo mostrar com isso é que a forma mais efetiva e eficaz de ensinarmos os nossos filhos os preceitos do Senhor é por meio de um relacionamento de amizade, de companheirismo e, acima de tudo, de exemplo. O que Deus está dizendo para os pais é: façam de tal jeito de que, enquanto os seus filhos forem vendo vocês viverem, observe isso, conversando assentado, andando pelo caminho, deitado na cama, atados nos seus braços, escrito nos umbrais das suas portas.
Deus, de maneira muito sábia, perfeita, Ele tenta alcançar todo o âmbito da nossa convivência social e familiar e diz assim: olha, não tem jeito, que todas as vezes quando seus filhos olharem para você, eles possam contemplar a prática, o exemplo, a influência daquilo que você diz crer, para que em crendo naquilo que você diz crer, seus filhos possam crer e amar ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Mas hoje, o nosso contexto moderno é tão frenético, você está tão ocupado sempre. Alguns anos atrás, conversava com um pai que dizia, lamentando em seu coração: como eu me arrependo da infância dos meus filhos. Ele trabalhava como motorista numa empresa e ele vivia o dia inteiro nesse trânsito louco do Rio de Janeiro. E ele depois confessou, já na meia-idade, disse assim: eu chegava em casa tão cansado, tão esgotado, que eu só queria tomar um banho e relaxar. Com isso, ele admitiu: meus filhos nunca usufruíram da minha companhia. E ele já, nos seus 55 anos, quando ele teve essa conversa comigo, ele disse assim: eu lamento muito que hoje eu não tenho a amizade do meu filho, porque eu não gastei tempo quando ele era criança. Amados, o que Deus está dizendo com esta advertência é: gaste tempo com seus filhos. Passe por ridículo, faça cavalinho, solte pipa, brinque de escolinha, saia para passear com o cachorro, vá à praia com ele, vá ao zoológico, vá assistir peças infantis, vá ao circo, gaste tempo no videogame com ele, se é o que ele gosta, descubra o que seu filho gosta de fazer e gaste tempo com ele, porque é gastando tempo com seus filhos que você prepara-os para a eternidade. O que Deus nos ensina, a nós pais, nesta manhã, é que o nosso ensino não é formal, é informal, é fruto do que Deus tem colocado em nosso coração, é coerência, e é, acima de tudo, olhar para a eternidade e preparar os nossos filhos para o que está por vir. Deus abençoe você, papai. Deus abençoe a mim como pai. E esses desafios são para mim também. Ensinar somente aquilo que estiver em meu coração e em meu viver. Ensinar com insistência, incansável. Ensinar por meio do relacionamento, do dia a dia, para que minha filha veja tudo o que eu sou e possa imitar-me e com isso vir a amar o Senhor Deus. Feche seus olhos agora. E eu quero convidar você a colocar a sua vida como pai nas mãos do Senhor. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso cuidador, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso abrigo. Não há ninguém como o nosso Deus, Pai Celestial. E nesta manhã Ele desafia-nos como pais a vivermos a verdade, a essência da paternidade, refletindo a glória dEle, Pai eterno, para que nossos filhos e filhas, ao olharem para nós, possam ter um referencial de fé e possam projetar no relacionamento que tem conosco um pouco daquilo que Deus tem para elas. Filhas e filhos, nossa geração, nossa responsabilidade. Pai querido, abençoa, Senhor. Abençoa os pais de nossa igreja. Abençoa, Senhor, os pais das famílias de nossa igreja. Que em nome de Jesus nós reflitamos nessas palavras que Tu trouxeste ao nosso coração nesta manhã. E em nome de Jesus Tu completes esta palavra, dando-nos o discernimento, o aperfeiçoamento do entendimento, e que nós vivamos efetivamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E como pais, que hoje celebramos o nosso dia, possamos reassumir o compromisso de guardar em nosso coração as Tuas verdades e vivê-las,
de insistirmos e investirmos nossa vida no ensino e no aprendizado dos nossos filhos. E que isso seja feito por meio da informalidade, da convivência, do abraço, do beijo, do choro. Que os nossos filhos vejam em nós a tua glória e com isso creiam em ti e creiam que tu enviaste Jesus para ser o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os pais de nossa igreja. O irmão Geraldo tem uma palavra a dar, uma instrução a dar à igreja. Eu preciso da atenção de vocês neste momento. Estamos chegando ao final do nosso culto, mas o irmão Geraldo primeiro precisa dar uma palavra importantíssima à igreja nesta manhã. Com ele a palavra, então, nosso primeiro vice-presidente, para trazer instruções importantes ao nosso rebanho.